Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aula no CEISC pré-ENEM. Curso este de que a gente sempre está comentando aqui e trazendo dicas para te ajudar. Porque esse é o nosso objetivo de toda a equipe de professores. Sempre auxiliar e te levar o melhor material possível para que você atinja os seus objetivos, que é passar lá no Enem e nos vestibulares, né? Então, por isso que em todas as aulas a gente traz informações, dicas bem bacanas, exercícios extras no nosso material. Então, se você hoje quer saber tudo sobre medidas de tendência central mediana, não perde a aula de hoje. Você vai sair daqui craque em mediana, que é uma das medidas de tendência central. Vamos começar? Antes disso, na tela, os nossos canais de comunicação, no CEISC pré-ENEM lá no YouTube. Lá você encontra várias dicas e videozinhos bem curtinhos. Aqueles vídeos que vão te auxiliar de cabeceira. Ah, estou fazendo um exercício lá, surgiu uma dúvida. Busca lá no YouTube, no nosso canal, que você vai ver videozinhos curtinhos que a gente está lançando toda hora para te auxiliar. Porque aqui no CEISC é assim, a gente vira a rotina e faz todas as aulas parecerem muito tranquilas, justamente para te levar a uma comodidade. Você assiste a nossa aula no momento que achar mais oportuno, certo? Vamos lá, então, começando a aula de hoje, aula 19. Medidas de tendência central, mediana. Na tela aí para vocês, o que é mediana, né? Mediana de um conjunto de valores é o valor do meio desse conjunto, quando os valores estão dispostos em ordem crescente. Aqui já é muito importante. Ordem crescente, ou decrescente, né? Mas o mais habitual é a gente fazer a ordem crescente. E a dica, claro, mediana, nunca esqueça, divide a série em duas partes completamente iguais. Então, volta para mim aqui. É fundamental que vocês entendam que quando a gente trabalha com as medidas de tendência central, e a gente já trabalhou com isso nas outras aulas, por isso que já está aqui no quadro até a média, que o nosso símbolo é o X barra, a moda, que é o MO, e a mediana. A mediana a gente denota ela como o MD. O MD que vai representar mediana, né? Quando a gente fala em mediana, é a única medida de tendência central que ela precisa, então, estar em ordem crescente, né? Ou decrescente. Por quê? Quando a gente trabalha com média e moda, esses elementos eles não precisam estar sendo trabalhados em ordem crescente, mas a mediana sim. A mediana precisa. Por quê? Porque a mediana ela vai dividir a série em duas partes completamente iguais. E quando a gente divide uma série em duas partes iguais, se eu não colocar esses elementos em ordem crescente, o termo do meio que eu for pegar vai ser qualquer termo. E aí vai dar o erro. Então, cuida, fica ligado nisso. A mediana é a única das três medidas de tendência central que precisa estar em ordem crescente ou decrescente. Em ordem crescente. É a única. Todas as outras eu não preciso estar nesta ordem. Tanto que a gente já comentou nas aulas, né? Então, a mediana é a única medida que você precisa colocar em ordem crescente. Então, cuida isso. Aí você vai me perguntar, bom, eu vou colocar em ordem crescente os números. Mas esses números, eles podem ser um número par ou ímpar? Claro, professor, isso mesmo. Olha lá na tela, então. Dados não agrupados, sem tabela. Se o número de valores é ímpar, a mediana é um número localizado exatamente no meio. Isso se ela for ímpar. Mas e se o número de valores for par? O que vai acontecer? A mediana é a média dos dois valores do meio. Não entendi. Volta para mim. Como assim? Eu gosto sempre de... Depois a gente vai ver isso nos exemplos, mas é importante que você entenda. Vamos supor que eu tenho 4 elementos. Quaisquer. Não vem ao caso agora. Quaisquer elementos. O que vai acontecer? É número par. Como é que eu vou dividir esses 4 elementos em duas partes iguais? Eu vou cortar no meio? Como que eu vou cortar no meio? Eu somo os dois do meio e divido por 2. Então, é a média dos dois termos do meio.
certo? Isso para elementos par. E agora, se eu tiver 5 elementos, ou seja, ímpar, quaisquer termos, né? 5 termos. A metade de 5 termos é 2,5. Então, o que vai acontecer? Eu sempre vou pegar o próximo termo, o próximo inteiro, porque quando for ímpar, o número sempre vai dar quebrado, né? Se eu tiver 11 termos, vai dar 5,5, eu pego o sexto. Né? Se eu tiver 5, 2,5, vou pegar o terceiro termo. E aí, a mediana dividiu a série em 2 partes iguais. Então, é bem tranquilo. É só você entender que a mediana é a medida que vai dividir a tua série em 2 partes completamente iguais. Tanto se ela for par ou ímpar. Vamos ver isso melhor nos exemplos, para que fique claro? Olha na tela aí, então, para vocês. Primeiro exemplo. Numa classe, foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, tá aí as faltas, né? De um determinado aluno. Calcular a mediana. Eu posso simplesmente contar o número de dias, eu já sei que é 15. Então, o que vai acontecer? A minha mediana vai ser 15 dividido por 2. Vai dar 7,5. Como que eu vou pegar o 7,5 elemento? Eu vou pegar aproximadamente o 8º elemento. Mas eu posso pegar os elementos só contando ali como eles estão? Claro que não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar eles em hall. Então, colocar eles em hall é organizar. Do menor para o maior. Organizar em hall. Que também a gente viu isso na aula de tabela. Organizar em hall. Esse hall, então, ele pode ser decrescente ou crescente. O habitual é a gente fazer crescente, porque é mais fácil, né? Parece que está indo na ordem certa da vida cronológica, do menor ao maior. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar com 0? 0, 0. Ah, mas repetiu 2 vezes. Vai repetir 2 vezes. Eu não posso cortar, porque senão não vou ter 15 elementos, né? Depois do 0, eu tenho uma vez o 1. Depois, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim a gente vai colocando em ordem. Como mágica, plim! Tudo organizadinho em hall aí para nós. Já organizado, do menor para o maior, na lógica crescente, né? Então, o que vai acontecer? A mediana, a gente já viu que, neste caso aqui, é o 8º elemento. Então, o que eu vou fazer? A minha mediana não é 8, a minha mediana é o 8º elemento. Portanto, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha mediana, para este conjunto de dados, é o 8. Vamos verificar se realmente a série ficou dividida em 2 partes iguais? Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos elementos eu tenho aqui? Tenho que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Organizados em hall e descobertos a nossa mediana. Tranquilo, né? Só tem que cuidar para sempre colocar ela em hall. Do menor para o maior. Porque senão, se eu pegasse o 8º elemento lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá quem aqui ia dar. O 4. E não seria a mediana correta. Certo? Isso, então, com dados ímpares. Ó, tinha 15 elementos. Então, aqui a gente tinha ímpar. Vamos ver agora com outros dados. Exemplo 2. Verificando as idades dos alunos que formam uma equipe, obtemos 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16, 17 anos. Como determinar a mediana, né, destes alunos? Vamos contar para ver quantos alunos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par. Se é par, o que eu tenho que cuidar? Que eu tenho que fazer a média dos 2 pontos do meio, né? É a média dos pontos do meio. E é isso que eu vou ter que identificar. Posso pegar os termos que estão no meio ali de qualquer jeito? Claro que não. A mediana, então, vai ser o quê? 8 termos dividido por 2. Isso vai dar o 4º termo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4º termo,
mais o seguinte, é sempre mais o seguinte, vou somar os dois termos e vou dividir por 2, porque é o ponto médio dos termos do meio. Quais são o quarto e o quinto termo? O que eu tenho que fazer? Organizar esses dados em hall. Como mágica, plim! Arrumadinho já em hall, para facilitar, para encurtar o nosso tempo, né? Está organizado em hall, do menor para o maior. O que vai acontecer agora? A gente já acabou de ver na tela anterior que é o quarto e o quinto termo que eu tenho que somar e dividir por 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Quem é o quarto e o quinto termo? 1, 2, 3, 4 e quinto. Então, esse é o meu quarto termo e esse é o meu quinto termo. Eu vou somar esses dois, 14 mais 16, e vou dividir por 2. Tá, professor, então, por que eu tenho que pegar o quarto e o quinto termo? Porque são 8 termos, né? 8 elementos. Como eu tenho 8 e a mediana divide em 2 partes iguais, eu tenho que dividir por 2. Sempre vai ser dividido por 2? Sempre, porque ela vai dividir em 2 partes iguais, né? Então, a mediana ela sempre vai dividir por 2. Aí, você pega o quarto termo mais o seguinte, que é o quinto termo, e divide por 2. Fazendo aqui a continha, então, a gente vai ter 30 dividido por 2, significa que a minha mediana vai ser 15. E, portanto, a mediana desse conjunto de dados das idades é 15 anos. Certo? Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, tenta refazer, identifica onde que você ficou bugado, que não conseguiu deslanchar, manda sua dúvida no Pergunte ao Professor, a gente vai estar aí para te auxiliar. Certo? Vamos para o próximo? Isso para dados não agrupados, né? E para dados agrupados, então, o que a gente faz? O que são dados agrupados? Com tabela. Pode aparecer dados com tabela lá no Enem também, né? Nem sempre aparece só dados não agrupados, que seria sem distribuição de frequência. Para calcular a mediana com tabela, é preciso identificar os valores centrais, após colocados os valores médios em ordem crescente, identificamos qual é o valor mediano. Isso é um valor aproximado, né? Que a gente faz de mediana quando a gente tem dados agrupados. Então, olhem aí. Pesquisa sobre peso em quilogramas de um grupo de pessoas. Como calcular a mediana? Então, a gente tem 20 elementos, certo? Mas eu não tenho os 20, eu não sei quais são exatamente os 20. Por exemplo, aqui na segunda classe, só para vocês entenderem, por que eu não posso fazer do mesmo jeito que dados não agrupados? Porque aqui na segunda classe me diz que tem 3 elementos. Eu sei quais são esses 3 elementos? Não, não foi dito. Eu sei que tem 3. Então, pode ser que seja 45, pode ser que seja 45 de novo, 46, e pode ser 47. Pode ser esses 3? Pode. Mas quem disse que são esses 3? Eu não sei, porque a tabela não nos diz isso. Então, a gente não pode deduzir que sejam eles, né? Então, vamos tirá-los daqui, porque não são esses, né? Então, o que a gente faz? A gente faz pelo processo habitual, que é por tabela, que daí a gente vai fazer uma aproximação da mediana. O início é igual. Como eu tenho 20 elementos, a mediana divide a série em 2 partes iguais, ou seja, eu preciso do 10º elemento, certo? Mas quem é o 10º elemento que eu vou procurar? O 10º elemento eu preciso observar na tabela. Quem é esse meu 10º elemento? Então, se a gente for contar aqui na frequência quem é o 10º elemento, a gente tem um elemento aqui, mais 3, a gente vai ter 4 elementos. Então, o 4º elemento estaria nessa tabela aqui. 4 mais 7... a gente teria 11. Então, o 10º elemento, ele vai estar aonde? Nessa classe aqui. Na terceira classe. Como ele vai estar na terceira classe, como é que eu vou saber qual valor é a minha mediana? Eu sei que ela vai estar de 48 a 52. Então, a gente faz uma aproximação, que é o ponto médio, né? Então, a minha mediana, neste caso, seria 48
mais 52, dividido por 2, que vai dar 50, certo? Então, seria um peso de 50 quilogramas nesses dados aí. Claro que lá na faculdade, quando você trabalhar, eu já ensino a maneira um pouquinho mais complexa, que é trabalhando com interpolação. Mas aqui a gente faz, o Enem já não exige tanto assim, com interpolação, com cálculos mais densos, então a gente pode calcular através do ponto médio, que também é uma maneira bem interessante, mas muito mais fácil de se calcular, quando se tem tabela, né, para achar a mediana. Certo, galera? Vamos para a aplicação no Enem, então? A aplicação no Enem aí, olha a primeira questãozinha de 2012. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, ali está o gráfico, né, de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, a gente tem todos esses dados aqui. Vamos ver quantos dados a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 meses aí para analisar. Portanto, com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana. Então, mediana, a gente já sabe que esses 10 termos vão ter que estar divididos por 2. Significa dizer que eu vou ter que pegar o quinto termo. Certo? Mas o quinto termo, o que vai acontecer? Essa quantidade aqui é par. Quando é par, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dois valores do meio, somar e dividir por 2, certo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar o quinto termo mais o sexto termo dessa sequência e dividir por 2. Mas quem vão ser os termos do meio? É só pegar o quinto termo. Por exemplo, aqui vai ser maio, que é o quinto, e junho, que é o sexto? Não, porque esses dados aqui, eles não estão organizados. Então, o que eu tenho que fazer? Organizar eles em rol. Então, o nosso rol seria estes aqui. Ah, mas e cadê a parte decimal? Pede parte decimal? Só pede parte inteira. Então, o que foi feito? Eu só peguei a parte inteira dos valores. Claro, o Enem não ia fazer isso com vocês, né? Colocar números gigantescos desses, né? Com parte decimal. É só para pegar a parte inteira do número, né? Pegando a parte inteira, esses que eu acabei de circular, e colocando eles em rol. E em rol, lembram que eu coloco eles em forma crescente, né? Do menor para o maior. A gente já viu que, como tem 10 termos, dividido por 2, eu vou ter que pegar o quinto termo, mais o sexto termo, e dividir por 2. Fazendo isso, agora sim eu posso pegar o quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é os meus dois termos? Então, este é o quinto termo, este é o sexto termo. Eu vou somar os dois, 212 mais 246, e vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 350, aliás, desculpa, 458. Voltando aqui, 458. Dividido por 2, a gente vai ter 229. A alternativa correta é a alternativa de letra B. Beleza? Deu certo, né? 229. Ah, mas e como é que eu vou achar a parte decimal? Não pede a parte decimal. E por isso que eles só colocaram uma alternativa com 229, né? Porque daí a gente pode calcular só a parte inteira. Para que eu vou colocar toda a outra parte se eu não vou precisar saber? Certo? Então, vamos facilitando as coisas. E aí, mais uma questãozinha do Enem, né? De 2010, essa. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até 2006. Então, está aqui a quantidade de gols, né? Está ali embaixo também, marcadinho. Ah, mas como é que eu vou achar esses números se eu não tenho números? Claro que tem, olha só. Aqui está indo de 2 em 2, então significa que aqui é 3, aqui é 5... Aqui é 7, aqui é 9, 11. Percebem isso? Isso a gente tem que perceber.
O gráfico está indo de 2 em 2. Então, entre eles, eu tenho esses valores aqui, né? Aí fica fácil a gente descobrir. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses resultados aqui. Tá, mas e quais são esses resultados? Então, vamos ver aqui, ó. Não seria 5? Seria 5. Quantos, vamos pegar por ordem. Se eu pegasse o 4 aqui, ó, 4 eu teria 1, né, na linha do 4. 5 eu teria este e este, então eu teria 2, 5, ó. 6, olha quantos 6 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ó. 1, 2, 2, 7. 8, 8 eu teria 1, 2, 2, 8. 9, 9 eu teria 1, 2. 1, 2. 10, 10 eu teria 1, ó. 1, 10. 11, 1, 11, né? 1, 11. 12 eu não teria, eu teria o 13, né? Que está lá em cima. E um 13. Ou seja, vamos só contar para ver se vai dar certinho todos os números. Ó, a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 termos. Já está organizado em rol, porque eu já fui pegando os valores em rol. Como é que a gente faz, então, para calcular a mediana? Que cálculo que a gente tem que fazer? Mediana é pegar o número de elementos e dividir por 2. Daria um nono elemento. É par. Quando é par, o que a gente tem que fazer? Pega o nono termo, mais o 10º termo e divide por 2. Pegando aqui, a gente vai ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 10. Ou seja, o nono termo mais o 10º termo, a soma dos dois e divide por 2. Isso vai dar uma mediana de 6,5. E a resposta certa é a alternativa de letra B, beleza? E aí, a gente vai ficando por aqui com mais alguns elementos, né, que a gente conseguiu definir, então, de mediana, muito importante, né, no cálculo aí das atividades que caem no nosso Enem. Então, fica ligado em todas as nossas dicas, a gente está aqui sempre para te ajudar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.